Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, tá? Pega aí o seu material, o seu livro, o seu caderno. Nós vamos discutir na aula de hoje máquinas simples, né? Página 30, capítulo 3, tá bom? Então, faça aí todas as anotações necessárias, anote as dúvidas para a gente estar tirando nas nossas interações. Quando eu falo em máquinas simples, o que vocês imaginam? Máquina de lavar roupa, máquina de cortar cabelo, máquina de costura, é isso? Pois na verdade, máquinas simples são pequenos objetos, são pequenos instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar o nosso trabalho, não é isso? Facilitar o nosso trabalho, né? São máquinas que reduzem o nosso esforço. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, ó, uma tesoura é uma máquina simples, tá bom? Uma pinça, ó, tirar a sobrancelha, né, fazer a sobrancelha, se trata de uma máquina simples. Abridor de garrafas, não é isso? São objetos que facilitam, né, diminuem, na verdade, o nosso esforço. Dentro desse contexto de máquinas simples, nós vamos estudar 3 tipos: as alavancas, as roldanas e as engrenagens. Na aula de hoje, nós vamos falar somente a respeito das alavancas. Nas outras aulas, nós discutimos os outros 2 tipos de máquinas simples. Então, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona uma alavanca. Todos esses objetos que eu acabei de mostrar para você agora são exemplos de alavanca, tá bom? Então, vamos agora entender como é que funciona uma alavanca. Eu tentei representar para vocês aqui uma gangorra, não é isso? Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Então, para uma alavanca funcionar, nós vamos precisar de uma força potente que será aplicada em uma das extremidades, certo? Uma força potente que eu vou representar pela letra P, né? Para romper a resistência de uma outra força, que eu vou chamar de força resistente, representado pela letra R, tá? Esse objeto, essa extremidade está em um ponto de apoio, tá bom? Que eu vou representar pela letra O. Então, todas as máquinas simples, conhecidas como alavancas, vai ter esse funcionamento, né? Precisa ser uma estrutura sólida, rígida, pode ser de metal ou de madeira, que vai ter como suporte um ponto de apoio, né? Essas extremidades precisam estar em um ponto de apoio. E aí eu vou aplicar uma força potente, né? A força potente é a força que eu aplico, né? E na outra extremidade vai existir uma força resistente, né? Então eu preciso romper essa força resistente para gerar um movimento ou realizar um determinado trabalho, tá? E essas extremidades vai ter um ponto de apoio. Vamos aqui na prática, ó. Se eu pego aqui uma tesoura, vamos transformar essas informações, vamos entender o que eu falei aqui nessa tesoura. Esse centro aqui, ó, esse pontozinho aqui representa o ponto de apoio. Aqui, ó, essa parte de plástico, perceba que eu estou exercendo uma força para poder gerar o movimento da tesoura. Então, é a força potente, né? E essa extremidade aqui vai cortar o papel, o plástico, né? O material aí de interesse.
Então, aqui nessa extremidade vai estar agindo o quê? A força resistente. Então, eu estou aplicando uma força para poder romper aqui uma barreira, cortar um papel, cortar um plástico. Fica fácil entender, não é isso? E aí vai valer para todos esses instrumentos, ó, o alicate. Aqui, ó, é o ponto de apoio. Nessa extremidade aqui, né, eu estou exercendo uma força potente para tirar a cutícula. Então, nessa outra extremidade aqui, vai existir uma força resistente, tá bom? Ó, pegador de salada, mesma coisa. Ó, eu tenho aqui um ponto de apoio, eu vou exercer uma força aqui que eu chamo de força potente, tá? Aqui no meio. E aqui temos o quê? A força resistente, né? A gente vai conseguir pegar alguma coisa. Simples assim, pessoal. Mostrei aqui vários exemplos, né, de alavancas e identifiquei esses 3 pontos para vocês. Então, levando em consideração o ponto de apoio, as alavancas elas são classificadas em 3 categorias. São elas a alavanca interfixa, a alavanca interpotente e a alavanca interresistente. Perceba que os 3 nomes começam com o prefixo inter, tá bom? Então, interfixa. O que caracteriza uma alavanca interfixa? É quando o ponto de apoio vai estar, né, entre as 2 forças, a potente e a resistente. A gangorra é um exemplo de alavanca interfixa. O ponto de apoio está no meio, né, está entre a força potente e a força resistente. A tesoura que eu acabei de mostrar para vocês aqui também é um exemplo de alavanca interfixa. Eu vou ter o ponto de apoio entre a força potente, que é nessa extremidade, e a força interresistente, que é nessa outra extremidade. Tá bom? Certo? E o que caracteriza? Tudo isso é exemplo de alavanca interfixa, tá bom? O que caracteriza uma alavanca interpotente? Aí, ó, esquece o prefixo e foca aqui na letra P. Interpotente significa dizer que a força potente vai estar entre o ponto de apoio, que eu represento pela letra O, e a força resistente. Olha aqui, eu representei para vocês um pegador de salada, de churrasco, né? Então, ó, como é que eu faço para usar esse pegador? Eu vou apertar aqui no meio, não é isso? Tá? Então, essa força que eu exerço aqui para pegar o alimento é a força o quê, pessoal? Potente. Então, a força potente vai estar no meio. Essa extremidade aqui é o ponto de apoio e nessa extremidade aqui tem a força o quê? Resistente, tá bom? Então, o que caracteriza uma alavanca interpotente é que a força potente vai estar entre o ponto de apoio e a força resistente, tá bom? Exemplo, pegador de salada, a pince, tá bom? E o outro tipo de alavanca é a interresistente. E aí eu vou dar a mesma dica, ó. Foca aqui na letra R. Então, quem é que vai estar no meio agora? A força resistente. Como exemplo, nós temos aqui o carrinho, né? Muito comum em rodoviárias, aeroportos, para transportar a bagagem. Ou aquele carrinho de mão mesmo, utilizado aí em construções, né, para estar transportando materiais. Então, o que nós vamos ter? O braço do carrinho, que é onde você está botando a força potente. A roda do carrinho vai ser a força, vai ser o ponto de apoio. E
a bagagem vai estar exercendo uma força resistente, tá bom? Então perceba, olha, a força resistente está aqui, ó, entre a força potente e o ponto de apoio, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais um exemplo para vocês de força resistente, ó. O abridor de garrafa, tá vendo, ó? Nós vamos ter aqui, ó, o ponto de apoio. Eu vou estar exercendo uma força potente aqui. E a força resistente, ela vai estar agindo exatamente aqui. Então, a força resistente vai estar entre o ponto de apoio e a força potente, que é aquela força que eu coloco. Então, o abridor de garrafa, o carrinho, né, são exemplos de alavanca interresistente. Certo, pessoal? Então, perceba aí que vários objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, na verdade, são exemplos de quê? São exemplos de alavancas. Então, vamos lá. Se eu pedir vários exemplos para vocês de alavanca interfixa, você vai dizer o quê, pessoal? As gangorras, o martelo, né? A tesoura, o alicate, tudo isso são alavancas interfixa. Se eu pedir para vocês vários exemplos de alavanca interpotente, a pinça, tem aquele quebra-nozes também, né? Bem no meio que você coloca semente para quebrar, é outro exemplo de alavanca interpotente, tá bom? E alavancas interresistentes, o abridor de garrafa, o carrinho de mão e várias outras situações no nosso dia a dia, nós estamos utilizando essas alavancas. Então, pessoal, não tem mistério aí, tá bom? É só você entender que as alavancas são instrumentos, são meios de facilitar o nosso trabalho, tá? Talvez você não conseguiria carregar 2 caixas pesadas na mão, mas se você coloca essas caixas em um carrinho, você consegue empurrar, você consegue deslocar. Então perceba, o objetivo dessas alavancas é justamente isso. No nosso corpo, por exemplo, tem vários exemplos de alavanca. Ó, esse movimento aqui que eu estou fazendo no braço, ou mesmo também na perna, tá? É um exemplo de alavanca. Aqui é o meu ponto de apoio e aqui vai ter uma força e aqui vai ter outra força. Quem nunca deu aquela cochilada assim, pessoal? É outro exemplo de alavanca. O ponto de apoio é aqui, essa articulação aqui do pescoço, né? Isso. E aí, quando você dá aquela cochilada, você faz esse movimento para frente. Mais um exemplo, né, de alavanca que está presente no nosso dia a dia, inclusive no nosso corpo. Aí, pessoal, para finalizarmos, nós vamos ver aqui, ó, para eu saber qual é a relação entre as forças potentes e resistentes e as respectivas distâncias, eu tenho uma equação para resolver isso. Ó. Você percebe que aqui eu tenho um braço, não é isso? Uma extremidade aqui, que está relacionado à força potente. Aqui eu tenho outro braço, dessa alavanca, que está relacionado à força resistente. No centro tem um ponto de apoio. Concorda comigo que aqui você tem uma distância, ó, dessa extremidade até o ponto de apoio, você tem uma distância, que é a distância potente. Por que a distância é potente? Porque está no braço onde existe a força potente. Nessa outra extremidade, a mesma coisa, vai existir uma distância, não é isso? Da extremidade até o ponto de apoio, que eu vou chamar de distância resistente. Por que a distância é resistente? Porque está na extremidade da força
resistente. Sabendo disso, nós vamos chegar a uma equação, que essa equação diz o seguinte: a força potente, que eu já sei que é representada pela letra P, vezes a distância que vai estar na extremidade da força potente, é igual a força resistente vezes a distância que está na extremidade, né, do braço onde está sendo aplicado a força resistente. Então, se for necessário, vamos imaginar que ele dá aqui uma situação de uma gangorra, aí ele dá a distância resistente, né? Ele dá a força resistente, ele dá a distância potente e ele quer saber qual é a força potente. Como é que você vai fazer isso? É só jogar nessa fórmula, tá bom? Mas, assim, nesse capítulo nós vamos focar principalmente na teoria, tá bom? É você saber o que é uma alavanca, conhecer vários exemplos de alavanca, né, que está presente no nosso dia a dia e saber fazer essa classificação. Tudo bem? Certo? Então, pessoal, por hoje é só. Nas próximas aulas nós vamos discutir, né, outros exemplos de máquinas simples. O que vai de atividade, pessoal? O que vai de atividade para vocês estarem fazendo, certo? Vai ser a página 39 e a página 40, tá bom? Ó, página 39 e 40, tá bom? Nós vamos já ter aula na plataforma Plural e eu passo todas as orientações com relação à data de entrega. Tudo bem?